Boa noite, queridos irmãos. É um prazer muito grande estarmos reunidos, principalmente eu, que tive um período de afastamento, dou um valor imenso ao meu retorno e quero agradecer a atenção de cada um, as preces, as vibrações, me serviram muito. Muita gratidão. Senhor Deus, nosso Pai, estamos abrindo mais um trabalho em que vamos fazer reflexões, estudos e vamos entender as mensagens, o assunto da noite. E gostaríamos de contar com a presença dos nossos queridos irmãos desencarnados, nos intuindo, nos iluminando, fortalecendo o nosso espírito, para que o proveito seja melhor. Obrigada, Senhor. O assunto da noite é gratidão. É óbvio que eu não poderia falar de outra coisa, né? Porque eu sou muito grata a cada um de vocês pelos cuidados, pela atenção, pelo carinho, por tudo o que vocês me proporcionaram nesse período de afastamento. Foi de grande valia para mim, para minha família, e eu sou profundamente grata. Então, quando eu fui procurar esse assunto, no Evangelho, eu olhei no índice, o único lugar que falava sobre isso é o capítulo 13, no item 19, mas eu me surpreendi porque ali não falava gratidão, falava de ingratidão. Falei, então não é por aqui que eu vou. Aí pesquisei em outros livros e encontrei algumas coisas muito interessantes que eu trouxe para vocês. Por exemplo, a Melanie Klein, que é uma pesquisadora, uma enfermeira que trabalhou com bebês no berçário, e que ela trabalhou de 1946 a 1963, deixou uns legados maravilhosos, científicos, sobre as manifestações da gratidão, nas várias fases. E ela era uma grande psicanalista, ela trabalhou com criança, adolescente, adulto, e eu vou trazer para vocês algumas conclusões dos trabalhos clínicos. Por exemplo, o ego se forma na fase intrauterina. E ele se desenvolve depois que o bebê nasce. E essa velocidade é muito individual, depende muito do meio que ele encontra e depende também da capacidade dele. Agora, em relação à proximidade com a mãe, que ela trabalhou mais, ela verificou o seguinte, que havia na amamentação um seio bom e um seio mau. E essa dualidade interessou muito a ela. Por quê? Que o bebê mama bem em um seio e não quer mamar no outro. Aí sugeriu para as mães inverterem, etc., para analisar a importância disso. E ela verificou o seguinte, que o seio bom jorrava o leite sem esforço, a mãe era atenciosa, conversava com o bebê durante a amamentação, e o bebê sentia o calor, o amor, o carinho. Então, ele tinha uma atenção completa durante a amamentação em determinado seio. No outro, o bebê não pegava, só chorava. Se ele pegava o mamilo, ele cuspia. E ela quis pesquisar isso. Por quê? Essa diferença do comportamento do bebê entre os dois seios da mãe. Conclusões. O seio bom é aquele que vai desenvolver um adulto emocionalmente equilibrado. Por quê? Porque ele tem a segurança que a mãe lhe passa, o amor que a mãe lhe passa,
e tem também a satisfação completa, física, emocional e espiritual. Então, muitos dos bebês dormiam durante a amamentação pelo bem-estar, né? E o seio mal? O seio mal desenvolvia neles uma irritação muito grande, uma instabilidade, o bebê demorava para dormir, bebê agitado, e ela acompanhou muitos desses bebês, e na adolescência tudo isso brotava como um desajuste. Desajuste em relação à família, desajuste em relação às escolhas, desajuste de muita culpa, muita irritação. Então, ela acompanhando desde o nascimento até a adolescência e depois a fase adulta, ela registrou esses casos todos num livro que ela publicou, que se chama A Inveja e a Gratidão. É óbvio que eu me interessei mais pela gratidão, mas eu passei me interessei mais pela gratidão, mas passei também pela inveja, porque nós precisamos saber como combater isso, né? Como neutralizar isso nas várias fases do desenvolvimento, se é que é possível, né? Ela diz que nem sempre, nem com terapia. Existem muitos que, mesmo na terapia, não conseguem evitar essa inveja. E ela associou o ciúme à inveja. Para ela é o mesmo sentimento. A culpa vem depois, por causa da escolha do comportamento, né? A falta de contato, a cisão. Essa cisão pode acontecer em relação à mãe também. Então, a mãe não tendo uma coerência no comportamento, não oferecendo a maioria das condições que a criança precisa, existe uma cisão. A criança não aceita a mãe. Ela tem dificuldade de conviver com a mãe. Quando existe um envolvimento muito grande, amoroso, no começo o bebê vive dentro da mãe, no útero. Depois que ele aceita muito a mãe vive dentro dele. Essa é uma observação maravilhosa que nós temos que guardar e temos que semear, porque é uma grande verdade. Para a mãe sobreviver dentro do filho, ela tem que ser muito cuidadosa, muito atenciosa, muito atenta a todas as fases do desenvolvimento do seu filho, né? E nós percebemos que nem sempre é assim. Quando nós recebemos adolescentes, a primeira coisa que nós concluímos que quem precisa da terapia é a mãe, não é o adolescente, né? Porque a mãe que originou a mãe que deu vazão a esses desajustes. Enquanto a mãe não mudar, o adolescente não vai mudar também. Muito bom. E dentro desta dualidade, da inveja e da gratidão, nós fomos concluindo algumas coisas práticas. Por exemplo, hoje eu mandei uma mensagem que foi a seguinte: que seu dia comece bem e termine melhor ainda. O Beto pôs assim: gratidão. Aí eu pensei, nossa, vem numa boa hora essa gratidão do Beto, porque preenche, né, o espaço vazio que a gente tem, né? Dá um alento maravilhoso, percebendo que ele leu, entendeu, gostou e agradeceu. Porque a gratidão é uma atenção especial, é um obrigado especial, né? Alguns ainda põem assim: gratidão absoluta, gratidão eterna, gratidão profunda, né? Que adiciona um atributo da gratidão que estão sentindo. Então, isso é gratificante, né? Depois, outra mensagem. Se amanhecer é o maior milagre da vida, agradecer é a primeira oração. Então, novamente, vem a gratidão aí, né?
É só a gente começar a procurar nas mensagens e nos diálogos, e nós vamos perceber a importância da gratidão dentro de cada um. Como é importante você sentir aquilo e comunicar. Como une, né? Estabelece uma coesão muito grande entre os amigos, entre os parentes, entre as pessoas que trabalham juntas. Tem um valor imenso, abre todas as portas o agradecimento, né? Goethe, que foi um grande filósofo, alemão, ele disse o seguinte: o mais feliz dos homens é aquele que pode harmonizar o fim e o começo da própria vida. Veja como é importante o começo da vida, né? Ele diz: feliz é aquele que pode harmonizar o começo e o fim. Então, se você encontra um idoso que gratifica, que agradece, que é puro, que é atencioso, que é feliz, e não fica reclamando da idade, e assume a posição dele na família, no meio social, você pode concluir que foi um bebê gratificado. Foi um bebê muito amado, e ele continuou, durante a existência toda, fazendo questão de amar e de ser amado. Porque a gratidão é uma forma de amor, é uma manifestação do amor, daquilo que está dentro de cada um. Só gratifica quem aprendeu a amar. É uma grande verdade também. Bom, falamos alguns exemplos, etc. Agora vamos ao ciúme. Shakespeare, quando escreveu o Otelo, que é uma grande peça de teatro, e tem o filme também, ele mostra a destruição do ciúme. Então, ele tinha uma esposa, Isolda, muito linda, muito cobiçada. E tinha uns amigos que eram muito falsos e que começaram a inventar coisas para perturbar a paz dele no relacionamento conjugal. Minha gente, isso existe muito hoje. A gente fala, é lá na Isolda, é lá no Shakespeare. Não. Hoje existe muito isso, muita maldade daqueles que têm inveja da felicidade dos outros. Até que eles conseguiram provar que a Isolda estava com um lenço que era dela e que estava com a pessoa, que ele tinha ciúme, etc. O que aconteceu? Foi uma reação tão intempestiva, né, que ele matou. Isolda foi morta pelo ciúme. Então, a inveja fazendo brotar um ciúme mortal, destruindo a vida conjugal de um casal pela morte. A criança, ela percebe muito bem, o bebê principalmente até 6 meses, que existe uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Então, a mãe tem medo que ela morra, ela tem medo de morrer, então uma se agarra à outra numa dependência total. E quando a mãe não tem essa percepção, não tem esse preparo, o bebê chora muito, o bebê não me deixa dormir, o bebê parece que está sempre doente. Não é, é o medo da morte. Então, o bebê já sabe que tudo é finito, que o corpo é finito e que ele teve uma oportunidade de retorno que ele valoriza muito, ele quer ficar aqui, né? O bebê quer permanecer nesta encarnação, para isso ele se preparou muito para o retorno. É uma coisa interessante para nós discutirmos isso, né? Então, já vimos a destruição pela inveja e pelo ciúme, né? Agora, veja que conclusão linda da própria Melanie Klein. Ela diz assim: o bebê só pode sentir satisfação completa se a capacidade de amar é desenvolvida durante os primeiros meses. A satisfação
que forma a base de toda a gratidão. Então, de onde vem a gratidão? Vem da satisfação das suas necessidades correspondidas, supridas. Então, educar uma criança é uma arte, uma coisa preciosa, né? Você, quando vê uma foto de uma criança, você sente se ela está desenvolvendo um amor dentro dela ou não. Pelo olhar da criança, você sente o que ela está recebendo ou não, o que ela precisa e não tem, né? Então, a expressão da criança, desde a mais tenra idade, né, precisa ser considerada, analisada, valorizada, porque essa satisfação completa não é o leite. Toda mãe fala, mamou, está satisfeita, etc. Não é, o leite, é a sensação da acolhida, é o amor que está embutido ali na amamentação, é a aceitação da mãe, né, de receber esse filho, de mantê-lo vivo. Porque quando você trabalha com adultos ou adolescentes, você pergunta, até que idade você foi amamentado? A maioria não sabe. Aí vai perguntar para a mãe. Aí a mãe diz, eu não amamentei porque o meu mamilo era ao contrário, era retrógrado, lá para dentro. Tá. Mamou sua mamadeira. O outro, eu amamentei até 3 meses. Depois, eu passei para uma mamadeira. Então, de acordo com o período de amamentação, você pode ajudar esse adulto a suprir, a reparar a falta de mãe, a reparar a falta da ligação. Essa coesão mãe e filho, que fica durante 9 meses, ela permanece depois do nascimento. E, gradualmente, vai havendo uma cisão, uma separação, uma distância gradual. Então, se isso é abrupto, né? Essa separação é abrupta, é muito difícil corrigir isso na fase adulta, porque é um adulto inseguro, é um adulto doente, é um adulto que nunca está satisfeito, que substitui rapidamente os companheiros, as companheiras, e não tem aquela ligação profunda com ninguém. Então, a gente fala assim para ele, você sabe amar? Eu não sei se eu sei amar. Você aprendeu a amar? Não, ninguém me ensinou. Então, você vai da base da dificuldade, que é a acolhida da mãe. É a recepção que a mãe traz para que haja gratidão nesse coração. Para que esse bebê tenha a segurança de saber o quanto é amado, o quanto foi desejado, o quanto foi esperado, né? Então, é preciso haver um preparo para ser mãe e um preparo para ser pai. A mãe, de certo modo, ela se prepara pela gravidez, mas não é suficiente, não. O pai, às vezes, nem se prepara, ele vai começar a sentir a importância da criança para ele quando a criança começar a identificá-lo, começar a reconhecê-lo, né? Então, aí ele percebe, ele dá mais atenção à criança, ele gratifica mais a presença da criança. Então, a gratidão, ela é trabalhada dentro de nós. Nesse capítulo 13, existe lá a ingratidão, e aí vem a pergunta de Kardec, ele fala assim, se você não recebe a gratidão de alguém por ter feito algo importante por ele, não fique perturbado. Prossiga doando-se, amando e oferecendo o que pode para cada um que surge no seu caminho. Porque muitos de nós dizem, eu não vou fazer mais nada porque ninguém agradece. Porque todo mundo é mal agradecido, né? Não reconhece o nosso empenho em ajudar. Na maioria das vezes, ou em algumas vezes, não vem mesmo a gratidão. Mas não é esperando a gratidão que nós fazemos algo para alguém, né? Nós vamos fazendo na medida
em que o outro demonstra que tem necessidade e você tem a condição de corresponder. Agora, a gratidão é um capítulo à parte. Há aqueles que gratificam sempre, sempre. Ou porque a mãe ensinou, porque o amor já foi plantado na criança, né? E é uma coisa muito importante. Eu me lembro que, não sei se eu já contei para vocês, que nós fomos numa locadora na Inglaterra, o Pedro tinha 9 anos, e a locadora de filmes, ela é toda separada por idade. Então, o Pedro foi para uma ala, as meninas foram para outra, e Tadeu e eu, adultos, fomos para outra. Quando eu fui pagar, a caixa disse assim: a senhora precisa ensinar o seu filho a agradecer. Eu levei o susto. Será que ele não agradece? Chamei e falei para ele: escute, você não agradeceu o registro que foi feito da fita que você alugou, a atenção que foi dada a você durante a escolha do filme? Ele falou: não, por quê? Precisa agradecer? Ele precisa. Né? Então, e lá na Inglaterra, a coisa é tão forte que o indivíduo fala assim: eu agradeço, né? Mesmo, muito. Eles falam assim: thank you very much, indeed. Esse indeed quer dizer ao máximo. Agradeço plenamente. Nós aqui não, nós falamos obrigado, né? Eu agradeço você pelo que você fez, etc. Ficamos assim. Lá não, lá tem que ter o indeed ainda, que é para dizer agradeço completamente. Né? E o please, que abre a frase. Toda vez, né, você pede por favor. Eles aprenderam logo, as meninas já sabiam. E o Pedro, que era mais desligadão, também aprendeu, de tanto ouvir, né? De tanto ouvir as pessoas procedendo assim. Muito bom. Então, existe uma reparação que é fundamental. Essa reparação é pela consciência do adulto. Chama-se capacidade de reparação. Eu não estou bem, eu vou procurar saber por quê, eu vou reparar essa minha desarmonia emocional, espiritual, tem uma causa e eu vou atrás, né? Esses geralmente procuram terapia, procuram psicanálise, procuram psiquiatra, etc., né? A importância de toda essa gratificação que é trabalhada durante os primeiros meses do bebê está na formação do caráter, da personalidade. Veja como é importante essa gratificação, né? E também interfere numa ala que é uma das mais poderosas, que é a ala da criatividade. Criar é algo que exige harmonia. Criar é algo que exige originalidade, individualidade. O indivíduo, quando compõe uma música, ele é único, só ele fez aquela música. Né? Quando ele pinta uma tela, né? Quando ele faz uma peça de restauração, de escultura, ele é um artista. E só consegue criar aquele que aprendeu a amar. Quanto antes esse aprendizado se apresenta, quanto mais cedo, melhor para o indivíduo, porque mais harmonizado ele se apresenta no meio familiar e no meio social. E existe outra coisa importante que se chama superação. A superação é muito trabalhada, né? Então, por que eu não consigo, né, agradecer? Eu acho que todos têm obrigação de me servir, então eu tenho que trabalhar em mim a superação de uma impetuosidade individualista. Não, ninguém tem a obrigação de me servir. Né? E quando eu me sinto servida, acolhida, amparada, apoiada, eu gratifico, eu agradeço profundamente. Às vezes a gente fala, eu lhe sou eternamente grata. Eu lhe sou eternamente devedora. Isso a depender da intensidade do retorno. Quando você agradece profundamente,
Você está ligado a essa pessoa pelo ato que houve entre os dois, né? Um servindo ao outro. Se chama de superação. Isso é importantíssimo para a harmonia do adulto, né? Muito bom, meus amigos. Era isso que eu trouxe. Foi isso que eu trouxe. Era esse o recado. Muito obrigada pela atenção. Vamos, então, encerrando com uma oração de gratidão. Gratidão pelas oportunidades que temos e que vamos ter ainda, né? De superação, de gratificação, de recuperação. Nós temos toda a facilidade aberta para a recuperação, principalmente espiritual, porque o objeto do retorno é a melhoria moral, é a melhoria espiritual. E tudo que nos ocorre tem um valor imenso na nossa formação, né, para o nosso equilíbrio espiritual. E é isso que agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades, por todas as chances, que saibamos sentir a importância de tudo que nos acontece. Existe uma renovação constante. Nós não somos sempre os mesmos, nós mudamos muito. A realidade nossa muda, o ambiente também. Vejam, nesses 2 anos de pandemia, quanta novidade nós vivemos e quanto nós nos modificamos para haver uma adaptação a essa situação nova. Gratidão, gratidão, gratidão nas nossas vidas sempre. Obrigada.